Aula 3 do nosso Bíblia Toda. Hoje vamos falar sobre a história de Moisés e do Êxodo, sobre o que aconteceu ali, Êxodo capítulo 7 até o capítulo 34. Essas divisões são porque nós queremos que você estude a Bíblia toda em um ano. Então, não estamos estudando por livro, estamos estudando pela sequência para que, ao final de 52 semanas, você complete a missão. Agora, importante que você se prepare para isso. A ideia dessa classe é que você tenha uma visão panorâmica do que você vai ler e possa ler com mais atenção, com mais detalhe. E eu vou sempre fazendo umas perguntinhas para entender se você realmente capturou aquilo que a palavra de Deus mostra ao contar essas histórias maravilhosas. A semana passada eu perguntei quanto tempo Jacó trabalhou para poder finalmente casar com Raquel. E aqui é a resposta, né? Espero que você tenha descoberto isso aí, porque quem respondeu 7 anos, errou. Porque quando acabou os 7 anos, Jacó casou com Lia, que era a irmã mais velha. O Labão enganou e mandou ele casar com a filha mais velha. Então ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, mas casou com a irmã mais velha. Quem respondeu 14 anos também errou, porque está certo, Jacó se comprometeu a mais 7 anos de trabalho para poder casar com Raquel. Ele gostava da Raquel, hein? 14 anos trabalhando para o sogro para poder casar com a filha, ainda casou com as duas. Se você olhar direitinho o que está escrito na Bíblia, quando que Jacó casa com Raquel? Ele casa com Raquel uma semana depois de ter casado com Lia. Então, ele trabalhou 14 anos por aquilo, mas ele entra no casamento com 7 anos e 7 dias. Se você respondeu isso, você é um leitor atento, você prestou atenção no que leu e você está de parabéns. Bom, vamos para o nosso Êxodo capítulo 7. Como eu disse no final da aula anterior, em Êxodo 6, Deus está restaurando o sonho de Moisés. Deus está dizendo para ele que depois de 40 anos que ele nasceu e tentou ser alguém no Egito, estando já lá mais 40 anos como pastor de ovelhas em Midian, uma vida totalmente solitária, humilde, pequenina, né? No meio do nada, lá no meio da sarça ardente. Aquela sarça era um arbusto, né? Região desértica. Deus fala com ele. Aliás, no meio das sarças aparece a sarça ardente e Deus fala com ele. E Deus fala, aliás, estava vendo isso essa semana aqui, né? O famoso eu sou o que sou, que se você olhar lá no original hebraico, ele está num tempo verbal do futuro. Eu serei o que serei. Muita gente diz, não é eu sou o que sou, é eu serei o que serei. Mas quando você estuda um pouquinho mais as gramáticas e os melhores tradutores da Bíblia, lá do Códice de Leningrado, dos grandes estudiosos da Torá, você vê que quando a Bíblia fala de um tempo infinito, né, de uma grande decisão, de um Deus que é eterno, que não tem presente, passado e futuro, esse serei, que literalmente é futuro, ele é traduzido como presente, né? Eu sou. Deus é porque ele sempre é. Então, no passado, eu sou. Hoje, eu sou. E amanhã, eu sou. Porque eu não estou no tempo. Eu não tenho fui e serei. Eu tenho o que eu sou eternamente. E é o nome Jeová. Muito bem. Quando ele faz essa declaração, Moisés diz, muito bom, muito legal, mas eu não dou conta, não. Não sou eu. Eu acho que não vai dar certo, e Deus quase tem que empurrar ele, convencê-lo a ir e falar, tudo bem, leva o seu irmão, se você não sabe falar, o seu irmão vai saber falar. Agora, vou adiantar uma coisa, o faraó vai endurecer o coração. E esse é um texto muito interessante aqui, porque quando você começa a ler a história, fala, puxa, mas Deus endureceu o coração do faraó, né? Então, no capítulo 7, ele primeiro dizendo assim, tenho posto por Deus, eis que te tenho posto por Deus sobre o faraó.
Ou seja, Moisés, você vai ser maior que Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu mandar. Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Eu queria fazer essa aplicaçãozinha com vocês aqui, que quando você for ler essa história, você vai entender esse negócio. Vem as pragas e tudo aquilo que sofreu. Por quê? Porque Deus endureceu o coração do Faraó para operar maravilhas. A saída do povo de Israel, ela está marcada hoje na história. A saída do povo de Israel transformou a nossa concepção de mundo. A passagem do Mar Vermelho, com o exército de Faraó sendo afogado no mar, o cântico de Miriam, tudo que nós vamos ver aqui nessa semana de leitura, isso aconteceu porque Deus endureceu o coração do Faraó. E isso acontece também com a sua vida. Muitas vezes nós queremos as coisas imediatamente. Nós queremos sem custo. Nós queremos sem dor. Mas o processo de transformação, ele faz parte de uma grande vitória. Porque se o povo tivesse simplesmente saído do Egito, não sei nem se isso estaria anotado nos livros. Nós não estaríamos discutindo esse assunto aqui. Nós estamos discutindo porque Deus, com grande e forte mão, livrou o povo do Egito. Isso marcou a identidade de Israel. Isso criou a condição para aquele povo adorasse o seu Deus. Aquele Deus que Moisés nem sabia o nome, aqui em Êxodo 6, Êxodo 7, se transformou no Deus de Israel. Nação. Então, assim age Deus também hoje. Cuidado quando você reclamar das pragas, das dificuldades e do ímpio endurecido no seu coração. Fiz a minha aplicação, vamos ouvir aqui a história um pouquinho, né? Esse endureceu o coração do Faraó é uma palavra hebraica também no kashó, que é ou kabad, que quer dizer endurecer ou tornar pesado o coração. Então você pega aqui no versículo 14 desse capítulo, ele fala: então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Esse obstinado é endurecido, pesado. Existe até uma aplicação que se faz aqui, que é o fato de que quando os egípcios faziam a exumação dos corpos dos faraós, colocavam lá nas pirâmides ou nos túmulos que eles escondiam no deserto, o coração ele era retirado e ele era pesado. E o peso do coração era a transição dele ser um bom faraó e ter entrada lá no mundo dos mortos ou não. Então, esse coração pesado também tem esse sentido até espiritual no próprio contexto religioso egípcio. O faraó tinha um coração pesado, endurecido. Bom, ele vai lá e começam as pragas. No capítulo 7, a primeira praga, transformar água em sangue. Capítulo 8 fala da segunda praga, rãs. Né? As mulheres devem ficar imaginando. Imagina você, rãs, sapinhos em todo lugar. Estava algum tempo atrás lá no Mato Grosso, na casa de uma pessoa no meio do mato ali, uma casona tal, mas no meio do mato. E aí então, quando vai a mulher, um grito, né? Ah, no banheiro tinha uma perereca. Aí vamos pegar um negócio desse tamanhozinho assim. Falei, bom, desde o Egito, que as rãs causam problemas aí com as mulheres. Depois vem a praga dos piolhos, a praga das moscas. Lembrar aqui que mosca, na tradução cananita, é a palavra Beuzebu, que nós chamamos de diabo, né? Hoje, um dos nomes do diabo, Satanás. Beuzebu é Baal-Zevuv. Baal-Zevuv, Deus das moscas. Então, tem mosca aí desde aquela história. Continua com a praga, no capítulo 9, a praga da peste. A sexta praga são úlceras. E aí, então, Deus está ameaçando o faraó. E ele fala, não,
da praga 1 até a praga 5, Deus endurece o coração do faraó. E aqui eu quero que você leia com atenção esses versículos, porque quando começa a praga 6 e vai até a praga 10, a palavra de Deus fala que não é Deus que endureceu, é o coração estava endurecido. Interessante a mudança aqui. Bom, 7ª praga é saraiva, 8ª praga são os gafanhotos, 9ª praga, trevas, e aí chegamos na 10ª praga, que foi a definitiva para a saída, a morte dos primogênitos. Bom, essas 10 pragas têm algum significado aqui? Tem alguma coisa? É interessante você notar, olha, que quando vem a praga 1, os sábios do Egito, né, transformar água em sangue, os sábios do Egito falam assim, ó, isso nós fazemos. Aí o faraó diz, bom, legal o seu truque, mas meu povo, meus magos, também fazem isso. Então eles fizeram igual. Aí vem a praga 2, que o faraó já fica meio assim e fala, bom, tudo bem, tira aí essa praga, suspende, que eu deixo você sacrificar. Mas aí quando suspender, fala, não, fica aí, não muda nada. A praga 3, eles já não puderam fazer igual. Mas Deus endureceu o coração do faraó com os piolhos. Na praga 4, o faraó fala assim, ó, faz o seguinte, pode sacrificar, mas ó, não vai muito longe não, vai lá no comecinho do deserto, né, ele não está pensando em liberar o povo para ir embora, você vai até o deserto e volta. E ó, quando vocês forem, no capítulo 8, versículo 28, orem por mim. Acho interessante isso aí, porque tem muito presidente, muita autoridade, muito rei, que faz a mesma coisa. Ele não quer soltar o povo, não. Ele quer que o pessoal fique ali trabalhando para ele e até pede oração. Então, cuidado, que quando uma autoridade pede oração, o faraó também pedia, viu? Isso não quer dizer muita coisa, não. Bom, a praga 5 e a praga 6, é clara a palavra que Deus endureceu, né? Endureceu o faraó. E aí a praga 7 e 8, ele fala, orem, tira a praga, que eu deixo embora aqui, que eu deixo vocês saírem, mas não deixa. Aí a praga 9 é interessante, ele fala assim, podem ir, mas deixa aqui o gado, deixa aqui as suas coisas. Ou então ele está dizendo assim, eu vou garantir que esse povo não vai embora não, porque se vai com tudo, malicuia, não volta mais. Então, e com a praga 10ª, tem a Páscoa e a saída do povo, né? Então veja só, como que Faraó, que é a figura de Satanás, do diabo, lá em Apocalipse vamos ver, né? Lá na semana 51, nós vamos ver aqui que o Faraó, Satanás, a antiga serpente, o dragão, batalhava contra o povo de Deus e seus santos. Então, Faraó é figura do diabo. E o diabo faz isso. Ele vai tomando pancada, né? Mas ele não vai soltando. Ele não quer que você seja liberto. Ele não quer que a pessoa abandone a sua área de domínio. Então ele fala, vai, mas volta. Pode ir na igreja, mas suas coisas estão aqui. Então você está, seu espírito adorando a Deus, mas o seu bolso está preso no mundo. Se você, meu amigo, está nessa situação, se você, minha irmãzinha, ainda sente aquele atração, o seu coração está pesado por causa do Egito, se você está olhando para trás como a mulher de Ló, que não queria abandonar Sodoma, então essa situação de Deus testando, do diabo testando aqui Moisés, falando, vai lá, ora por mim, mas volta. E ó, deixa aqui as suas coisas. Tem tesouro aqui que você não pode. Você precisa se desvincular. Você precisa se desligar do Egito. É de uma vez por todas. E aí acontece, então, essa grande vitória, a Páscoa. Lembrando que a palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, né, que quer dizer passagem. Então, a primeira Páscoa, que é o capítulo 12, ela fala sobre essa saída do povo, e as pessoas pensam que passagem é porque passou pelo Mar Vermelho, a passagem é a saída do povo no Êxodo, mas Pessah, passagem, quer dizer a passagem do anjo da morte. Então, o que Deus falou para o povo de Israel?
cada um de vocês, cada família judaica, sacrifique um cordeiro imaculado, sem mancha, novinho, e você vai comer aquela comida. E o sangue daquele cordeiro você vai passar nos umbrais das portas da sua casa. E há de ser que quando o anjo da morte passar aquela casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, ele vai pular. Ele vai passar por cima. E aí então vem esse Pessach hebraico que é passar por cima. O anjo não vai entrar na casa onde tiver o sangue do cordeiro. É uma tremenda figura do que ia acontecer com Jesus, o Cordeiro de Deus imolado. Vamos ver aí na semana 30, 40, quando estiver falando lá de Isaías, né? Que ele fala em Isaías 53, que como ovelha muda para o matadouro, o Cordeiro de Deus, Deus entregou o seu filho, na figura que já estudamos aqui de Abraão, sacrificando Isaac. Então aquele cordeiro aparece para que o sangue dele nos redima de todo o pecado. Então o Pessach é a passagem do anjo, não infligindo morte aonde havia sangue do cordeiro. E daí vem Pessach, que para nós se traduz como Páscoa. Para o cristão, isso adquire uma dupla significação, porque Jesus Cristo foi crucificado justamente na Páscoa. E não é sem razão, não foi sem querer. Deus estava mostrando, agora a verdadeira Páscoa já aconteceu. Jesus, o Filho, foi morto e o seu sangue nos salva. Então, a Páscoa para o cristão é a morte e ressurreição de Cristo. A Páscoa para o judeu é a comemoração do livramento com a passagem do anjo da morte e a saída do povo do Egito. E essa história, então, é aqui contada no capítulo 12 e 13 de Êxodo. O capítulo 14 vem a história famosa da travessia do Mar Vermelho, né? 14 e 15, em que Faraó se arrepende, vai atrás com o seu exército, e aí, então quando chega lá perto ele vê que o povo está encurralado. Por trás, o exército do Egito. Na frente, o mar. Nas laterais, cadeias de montanhas. Há uma historinha de um pai que, na hora do almoço de domingo, pergunta para os filhos, isso é bem típico americano, essa piada é em inglês, né? O pai está sentado à mesa no almoço de domingo, típica situação de escola dominical, né? Todo americano até hoje vai de manhã na igreja, tem a escola dominical, as crianças estão nas suas classes. E então o pai pergunta no almoço, o que vocês aprenderam hoje na igreja? Aí o filho fala, pai, hoje nós aprendemos sobre a passagem do povo no Mar Vermelho. E como é que foi que ela falou, a professora? Então foi assim, estava lá o Israel na beira do mar, preso, e vem o exército do Egito com o seu farol, seus carros, seus tanques, as suas armas, e aí então o povo não tinha como escapar, aí então o exército de Israel manda a sua artilharia para guerrear contra os egípcios, para segurar eles lá, não deixar eles chegarem. Então a Força Aérea Israelense joga as suas bombas em cima do exército do Egito, para que eles não chegassem perto, enquanto a engenharia de Israel constrói pontes e balsas sobre o mar, para que o povo vá fazendo a travessia e até o último passar, e aí então eles matam todos os egípcios. Aí o pai estava com essa cara, que você deve estar aqui olhando assim, o que ele está falando aí, né? Filho, você tem certeza que a professora te contou isso hoje na escola dominical? Aí o filho falou, não, pai, não foi isso que ela contou. Mas se eu te contasse o que ela disse, você não ia acreditar. E essa história tem que moral. Essa passagem, né, da abertura do Mar Vermelho, coluna de água de um lado, coluna do outro, o povo passando a seco. E depois, quando vem o exército de Faraó, as águas se encontram e todo o exército morre afogado. Essa é uma grande discussão na história. Não é possível, não é possível, não é possível. E tem um monte de gente procurando esse lugar onde seria. É um refluxo da maré, é uma situação em que, em alguns momentos do ano, numa eclipse especial,
ou natação gravitacional, o mar pode refluir, o povo pode passar, e variações sobre o tema. O fato é que tem um milagre aqui, e no capítulo 14, existe um cântico, capítulo 15, existe um cântico de Moisés. Cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Então aqui, meu irmão, você escolhe. Tem também uma historinha de um cristão discutindo esse assunto e lá um ateu dizendo, olha, não é nada disso, não teve milagre nenhum, isso é um fenômeno geológico, isso é um fenômeno astronômico, isso é uma coisa que acontece. E aí, então o mar foi baixando, uma maré bem baixa e o povo conseguiu passar com água pelo joelho e foi embora e tal. E aí o cristão disse, glória a Deus, Deus é grande, grande milagre. Aí o outro falou, não, mas você não está entendendo, eu estou te falando que não teve milagre. A ciência explica. E o cristão lá, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou, escuta, já te falei que não teve milagre. Ele falou, não, eu estou dando um outro glória a Deus aqui. Porque se o que você falou é verdade, e tudo isso aconteceu, o milagre, grande milagre, foi que Deus miniaturizou o exército do Egito de tal maneira que eles morreram afogados com água pelo joelho. Então, olha, a questão da fé é a questão de crer que este é o meu Deus. É o cântico de Moisés aqui. Este é o meu Deus. O que ele fez, como ele fez, o fato é que o milagre aconteceu. E se você não consegue crer num Deus que faz milagres, meu amigo, você está perdendo tempo. A Bíblia toda não é um livro de ciências, não é um livro de leis, de judiciário, legal, não é um livro de medicina, não é nem tampouco um livro de história. É um livro de revelação de quem é Deus e o que Ele pode fazer na tua vida, porque hoje você precisa desse milagre, que o teu mar se abra, né? Continuando aqui, capítulo 16, vem o maná, cai do céu, o maná e a carne, e aqui eu sempre digo isso, né? Tem 3 fases na vida do povo de Israel, que também é na sua vida. A fase de Egito, a fase de deserto e a fase de Canaã, a terra prometida. E na fase de Egito, você está lá aprendendo no melhor lugar do mundo, na maior universidade da história lá. Conhecimentos que até hoje nos assombram a humanidade. Como é que eles fizeram aquelas pirâmides? Como é que eles desenvolveram aquela população, aquela civilização? Quanta sabedoria não tinha ali no Egito. A maior biblioteca da antiguidade, a Biblioteca de Alexandria, que é ali no Egito, guardava tanto segredo e ciência. Então, Moisés aprendeu como príncipe do Egito. E nós aqui nascemos e crescemos para aprendermos no Egito. Aprendemos o melhor, aprendemos o mais técnico. Adquirimos uma maior quantidade de conhecimento. Mas o nosso coração não pode querer morar no Egito. Eu aprendo no Egito, mas eu não sou egípcio. Aí vem a fase de deserto. É a fase em que você tem que viver dependendo de Deus a cada dia. O maná cai do céu. E aí, se não cair, você morre de fome. Então, você vive uma fase da sua vida em que você é testado a depender de Deus. Para que não tenha soberba, para que não tenha orgulho. Para que você aprenda que se Deus quiser, Ele faz. E se Ele não quiser, Ele não faz. E se Ele não fizer, Ele é Deus. E tem a fase da Terra Prometida em que não vai cair maná. Você pode ficar lá esperando o milagre acontecer, mas Terra Prometida, você planta, você colhe. Terra que mana leite e mel, mas é o teu esforço, é o teu trabalho. Então, não queira morar no Egito, no palácio egípcio. Não plante no deserto, porque não vai funcionar planejar, estrategizar, criar programas mirabolantes, porque todos os projetos eles vão por água abaixo ou caem por terra quando vem a tentação e a provação do deserto. E não fique esperando que Deus faça o que você tem que fazer quando você entrar em Canaã. Então aqui, no capítulo 16, começa a história do maná. No capítulo 17, uma outra história tremenda.
Esses começos da Bíblia toda é difícil. Tem tanta coisa, cada um deles daria só eles uma gravação só de explicação. Capítulo 17, no deserto de Sim, aparece a água que sai da rocha. E essa rocha é a rocha de Horebe. A rocha ferida, fendida. Aqui tem uma figura muito, muito, muito grande. Porque Deus manda Moisés bater na rocha, ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. Nós vamos ver lá para frente que a situação, anos depois, causou a não entrada de Moisés na Terra Prometida, porque Deus mandou falar para a rocha e ele bateu. Aqui está mandando, ferirás a rocha e com a tua vara, né? Toma a tua vara com que feriste o rio e vai, eu que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, tu ferirás a rocha e dela sairão águas. Capítulo 17, versículos 5 e 6. O que significa isso? A rocha ferida é Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. E aprouve a Deus feri-lo, esmagá-lo. De novo, profecia de Isaías. Então aqui é uma palavra também profética, dizendo, esta água viva que sai da rocha é quando Deus fere o seu filho para que você não morra de sede. Os rios de água viva que fluem são aqueles que Deus permite através do sofrimento de Jesus, que está capitulado aqui nessa passagem do deserto de Sim. Na sequência, há uma guerra contra Amaleque, né, que é destruído. Lembrando que isso aqui, esse Amaleque, ele atrapalha Israel agora, e Deus fala, vai ter troco. E é lá com Saul que os amalequitas são ordenados a serem dizimados. Saul não mata todo mundo, e aí é destituído como rei por conta disso, por ter preservado a vida de Amã, a vida do rei de Amaleque, e que foi... E aqui vem minha perguntinha aqui, que eu quero que vocês respondam mais para frente, né? Qual é o grande descendente de Amaleque, deste povo que aparece aqui pelejando contra Israel, que causa um grande problema para o povo de Israel? Vamos ver se você descobre aí. Qual que é o amalequita que mais perturbou a Israel na história? Fica para a semana que vem essa resposta. Muito bem. Capítulo 18, visita de Jetro, o sogro de Moisés, que traz Zípora, Gerson e Eliezer, o seu filho, seus filhos, para ficar com eles. E aqui vem aquele conselho de Jetro, dizendo, você vai morrer, você trabalhar assim, todo o povo, você vai julgar o povo inteiro. Moisés ficar sentado, todo o povo passar diante dele, pedindo conselho, pedindo justiça, reclamando, e ele então julgava o povo. Ele ia morrer daquele jeito, e o Jetro dá aquele conselho de que ele subdividisse o povo em grupos de 50, de 100, de 1000, e que cada um cuidasse de um pedacinho, até chegar aos grandes problemas na mão dele. O versículo 18 fala, totalmente desfalecerás. Assim tu, como este povo que está contigo, porque o povo tinha que ficar na fila esperando, né? Esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Então, essa capacidade de gestão, que são os líderes de 1000, os líderes de 100, os líderes de 50 e os líderes de 10, é a maneira que Deus está falando. Você planeja o trabalho. Você equacione. Não é simplesmente buscar a presença de Deus. Você tem que fazer alguma coisa para aumentar a sua produtividade, porque senão não vai funcionar. Veja como que você aplica isso aí na sua vida, né? Bom, capítulo 20, os 10 mandamentos. Esse também aqui daria uma bela de uma aula, né? Falando desses 10 mandamentos, as leis que estão diante do altar, mas eu vou me conter aqui em benefício do tempo, né? Os 10 mandamentos representam a Constituição de Israel. 10. Não vou nem comentar a Constituição brasileira, com as suas centenas de artigos, né? A Constituição americana, tão mais enxuta. A de Israel, 10. 10 mandamentos. 6 e 4, né?
falando sobre aquilo que é relação de Deus com o homem, né? E relação do homem para com o homem. Então, quando você fala guardar o dia de sábado, não ter imagens de escultura, você está falando de como o homem se relaciona com Deus. Quando você fala não vai matar, não vai roubar, não vai invejar a mulher do próximo, o homem com o homem. Então, uma boa relação constitucional trata de como o homem cuida do seu espiritual e como cuida do seu relacionamento social. É uma aula aqui sobre os 10 mandamentos. É importante notar que ele está aqui capitulado, mas no capítulo 21 vem as leis acerca dos servos e dos homicidas. Então, grandes regras do mandamento, detalhes, né? A parte infra, a parte regulatória que vem depois, que é onde mora a questão, né? Como é que eu faço na prática? Porque, ok, guardar o dia do sábado, então eu não posso viajar. E o que é viajar? Quanto tempo determina uma viagem? Qual distância determina uma viagem? Para você ter uma ideia da confusão, até hoje, lá em Jerusalém, se você chegar em Jerusalém e entrar lá num prédio, no sábado, na sexta-feira, aliás, né? Sexta-feira, às 6 da tarde, quando o sol se põe, os elevadores deixam de funcionar ou ligam todos os andares para que a pessoa que vai entrar no elevador não tenha que fazer uma viagem dirigindo o elevador. Porque na interpretação judaica, se você entrar no elevador, o elevador é um carro. Aliás, no próprio inglês, né, quando fala carriage, é como se fosse uma carruagem, né? É um carro. Então, quando você entra no elevador, você está fazendo uma viagem do térreo para o seu andar. E se você apertar o botão, você está dirigindo o carro. Então, vai significar, na tradição judaica de hoje, que você está infringindo o sábado. Então, na visão ortodoxa rabínica hoje, se você subir a pé 23 andares, você não está fazendo esforço. Mas se você apertar o botão e entrar no elevador, você está fazendo uma viagem quebrando a lei. Você vê como é complexo esse negócio de lei, na hora que você vai no detalhe e acaba virando até mesmo contra ela. Razão pela qual Jesus veio falar que ele veio levantar tudo isso para um outro nível, para o espírito da lei. Então aqui tem muito disso nos próximos capítulos aqui de Êxodo. No capítulo 21, ele fala dos escravos, dos homicídios, da violência, dos acidentes. No capítulo 22, ele fala acerca da lei da propriedade e da idolatria, roubos, prejuízos, pequenas causas, que acontece com alguém que rouba um boi, uma ovelha, como é que faz com um ladrão. Então, a legislação que segura o povo aqui. No capítulo 23, fala do judiciário, do sistema judiciário, do sabático, das festas. E uma coisa muito, muito importante, que eu acho que até que vale a menção aqui, ele fala do Shabá semanal e do Shabá do heptanual, quer dizer, de cada 7 anos tem um ano que é o ano do sábado. É um Shabá de 7 em 7 anos, que é o que hoje a gente chama de sabático. Ou seja, até hoje em Israel, um professor, por exemplo, um funcionário, ele tem 6 anos de trabalho, no 7º ano, não é que ele tira férias, no 7º ano ele recarrega o seu conhecimento, ele não trabalha, mas ele se prepara melhor. Então é quando a terra descansa para produzir mais. O conceito do Shabá na terra, o conceito do sabático, ele é super moderno. Hoje as teorias de RH estão chegando ali. O que colocou na lei de Moisés aqui, a sociedade hoje percebe que é isso. Você não pode exaurir a terra. Tem que ter uma rotação de culturas. Tem que ter um rodízio para que aquilo que está acontecendo não destrua tudo. Então, de quando em quando, descansa. 7 em 7 anos, descansa. Profissional, recicla. E de 7 vezes 7, de 49 em 49 anos, tem o ano do jubileu. Que aí é tremendo mais ainda. No ano do jubileu, toda aquela dívida, toda aquela transferência de propriedade volta para a estaca zero. Então, a cada 50 anos, quem tinha uma terra e foi mal, perdeu, vendeu, teve que entregar, quem tinha uma dívida e se tornou escravo da pessoa a quem é um devedor, zera.
volta para o dono original, volta a ser livre. Olha que conceito tremendo. Imagina hoje se a nossa estrutura imobiliária fosse baseada nisso. Eu, aliás, vivo nisso aqui com as startups e com as negociações, com o mercado financeiro. Hoje o que se tem de mais precioso nessas coisas de fusões e aquisições é o valuation, ou seja, quanto vale aquele bem. E uma empresa não vale pelo patrimônio que ela tem, não vale pela quantidade de carros que ela possui, pelos prédios que ela tem, pelo dinheiro que está lá imobilizado, né? Até o termo contábil para isso. Ela vale pela capacidade de geração de riqueza. Então, quanto que ela vai produzir no tempo e você traz para valor presente, eles chamam isso de fluxo de caixa descontado, para calcular por quanto ela vai comprar ou vai vender aquela empresa. Imagina o valuation de um bem se você sabe que daqui a 49 anos ele volta para o proprietário anterior. E se tiver andado o tempo, é daqui a 48, 47, 30, 2, 1 ano. Então, o preço varia de acordo com o tempo de uso. Que sociedade justa, é? Uma geração não enriquece a outra geração. Cada um tem que fazer o seu. Então, há uma distribuição de riqueza muito mais social. Tremendamente tão avançado que hoje as pessoas não conseguem viver isso. E Moisés recebe de Deus essa regra, essa lei, que estão aqui capituladas. No capítulo 24, ele faz uma aliança, manda Moisés e os anciãos subirem no monte e faz uma aliança com eles. Capítulo 25 é o tabernáculo. Lá no monte ele recebe o projeto de como deveria ser o tabernáculo e como seria a construção dele, como que vai juntar o dinheiro, oferta para a construção, e como vai ser a tenda, a arca, o propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui, porque tudo isso é muito figurado, né? O papel de cada uma dessas coisas no templo, no tabernáculo, no projeto desse tabernáculo, que é especificado, capítulo 26, capítulo 27. No capítulo 28, as vestimentas, o processional, o sacerdote tinha que vestir um colete que chamavam de éfode, que é onde ele estava fazendo as suas ministrações, um peitoral, que era o urim e tumim, que tinham as pedras preciosas e as decisões, um manto, uma lâmina de ouro, uma túnica. Então, todo esse processional que tem um profundo significado, nós vamos debater isso mais lá para frente. Capítulo 29 é a consagração sacerdotal, a purificação e unção de tudo isso. Capítulo 30, o altar de incenso. E aí é onde eu quero chegar aqui para terminar a nossa aula, né, que vai acabar no 34. No capítulo 31, leiam a história de Bezalel e Aholiabe. 2 nomes que, tenho certeza, você, na maioria dos casos, nunca ouviu falar. Mas preste atenção quem foram e o que fizeram Bezalel e Aholiabe, porque na semana que vem eu quero orar por vocês nessa relação, o seu papel nessa história. Capítulo 32 é o bezerro de ouro, muito conhecido. O povo não aguentou essa demora toda. Moisés lá conversando com Deus, recebendo essas instruções, e o povo pensou, Moisés morreu, não volta mais. Cadê o Deus, eu sou, que nos tirou do Egito? Aí vão para Arão e falam, faz aí uma imagem de escultura, que nem lá no Egito. Faz uma coisa para dizer, esse é o nosso Deus. Nós queremos adorar o Deus que nos livrou. E aí então, Arão, com toda a sua, aspas aqui, sabedoria, manda arrecadar o dinheiro, o ouro, e funde um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, ele fala, olha, eu estava com medo, eu achei que eu ia sobrar para mim. Então eu dei para o povo aquilo que o povo queria. E você está aqui para dar glória a Deus, e não para tirar a glória de Deus e entregar para uma imagem, entregar para uma expressão menor, para uma criatura, né? Um boi, um crocodilo, uma rã, como no Egito eles faziam, ou uma divindade qualquer de hoje, que pode inclusive ser uma divindade ídolo, né? Um jogador de futebol, um ator, uma atriz, um cantor, um político, que as pessoas idolatram, tirando a glória de Deus. Bom, com essa grande
quebra, Deus tem que refazer novas tábuas da lei, e aí é o capítulo 34, quando ele entrega ao povo as novas tábuas e estabelece as 3 grandes festas de Israel. Note lá quais são elas, e Moisés desce do monte com a sua glória, a glória de Deus revestindo. Eu termino essa nossa semana aqui dizendo, esse kabot, que quer dizer glória no hebraico, ele pode estar revestindo a sua vida. Você é frágil, você é fraco, você é limitado, mas você pode ser revestido de glória. E assim como o rosto de Moisés resplandecia a presença de Deus, você pode resplandecer a Deus no meio dos seus irmãos. E que isso aconteça em sua vida. E que Deus seja glorificado. Nos vemos na semana que vem.